E aí galera do canal Game in Tech, beleza? Neste vídeo eu trago para vocês o teste do SD2 SNES da China após 2 anos de uso. Além disso, eu irei dar mais algumas informações sobre esse cartucho e dicas como, por exemplo, atualização de firmware, troca de tema e muito mais. Dessa forma, quem pretende comprar esse cartucho, não deixe de assistir esse vídeo para tirar todas as dúvidas. Uma observação importante é que esse cartucho que eu tenho do SD2 SNES é uma versão anterior e menos atualizada em relação às versões que são fabricadas e vendidas atualmente no site chinês AliExpress. Esse cartucho do vídeo tem um desenho da placa diferente, pois alguns chips principais foram substituídos na versão mais atual. Além disso, o firmware das novas versões vem mais atualizado, mas de qualquer forma, na prática, durante o uso, acredito que não exista tanta diferença entre eles por enquanto. Até o momento que estou gravando esse vídeo, eu não tive problemas durante o uso desse flashcard SD2 SNES. Para quem ainda não conhecia, esse é praticamente o Everdrive mais poderoso do Super Nintendo, que é fabricado e vendido na China com o nome de SD2 SNES. Já a versão do Krikzz atualmente é chamada de FX Pack Pro e normalmente é bem mais cara que a versão China vendida no AliExpress. Só para vocês terem uma noção, esse flashcard é tão poderoso que trouxe a possibilidade de jogar vários games com som de CD através do chip MSU1. Além disso, nele é possível rodar todos os jogos do Super Nintendo, incluindo os games que rodam através de chips especiais, com exceção de 1 ou 2 jogos que são desconhecidos pela maioria das pessoas. Ele também suporta ROMs bem grandes, incluindo hacks de até 96 megabits ou 12 megabytes. Dessa forma, dá para rodar todos os jogos pesados do Super Nintendo. O SD2 SNES roda em qualquer console bloqueado ou desbloqueado de qualquer região, incluindo clones do Super Nintendo de época e atuais, que trabalham com os chips principais TCT 975, 976 e 978. Outra observação importante é que o SD2 SNES é um dos poucos Everdrives chineses, ou até mesmo o único que aceita atualizações de firmware, sem danificar o hardware ou parte física do cartucho. No meu SD2 SNES, por exemplo, eu adicionei o firmware do Super Game Boy 2 e funcionou perfeitamente. Eu vou fazer os testes desse cartucho no Super Nintendo original e vocês podem ver que eu fiz aí a alteração do tema e coloquei um tema personalizado. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para alterar o tema e deixar de acordo com o gosto de vocês. Eu irei começar os testes com alguns jogos MSU1 com um som de CD. O primeiro jogo que eu irei conferir é o do Killer Instinct, que está bem alterado com alguns recursos do jogo original do arcade, mas infelizmente esse jogo aqui não está rodando 100%, mas dá para vocês terem uma noção aí de como ficaria o jogo e eu achei bem interessante. Available for your home in 1995, only on Nintendo Ultra 64. Killer Instinct. E vocês podem ver que essa versão do Killer Instinct está bem parecida com a do arcade, até mesmo a intro aí, com vários vídeos aí que são iguais ao que tem na versão de arcade. Eu achei isso bem interessante, mas eles também conseguiram alterar outras coisas aí nesse jogo e eu vou mostrar para vocês. A parte sonora também está igual a do arcade, ó. Vocês podem ver as animações aí dos personagens também foi alterada. Eu achei bem legal e bem parecido com o do arcade mesmo. Muito interessante. Isso aí sendo executado diretamente pelo Super Nintendo através do recurso do MSU1. Só que infelizmente ele fica com alguns bugs aí, como vocês podem ver. Vocês podem ver que fica com alguns bugs na imagem, mas tem alguns emuladores que conseguem rodar esse jogo aí sem nenhum tipo de problema. Talvez em futuras atualizações do SD2 SNES pode ser que esse jogo rode melhor, mas não tenho como dizer de certeza.
Mas tá bem interessante ver isso aí rodando diretamente do Super Nintendo. Caso vocês não queiram jogar esse jogo com bugs, tem uma versão também que apenas adiciona o som de CD nas músicas de fundo e o jogo se mantém da mesma forma que o do Super Nintendo original, só mudando apenas as músicas de fundo. Agora eu vou rodar o jogo do Sunset Riders com intro dublada, eu acho bem interessante. Vai passar aí rapidamente a intro para vocês darem uma olhada, eu achei bem legal. Steve, Bibi, Bob, Cormano. 4 caçadores de recompensas que farão a lei prevalecer no Velho Oeste. Sunset Riders. Esse jogo ficou bem legal e está com as músicas do arcade. Vocês podem conferir aí agora. Eu troquei de console, pois o outro estava causando alguns pequenos ruídos nos jogos com MSU1 em algumas partes. Talvez o outro console esteja precisando de algum recap nos capacitores de som. Para quem ainda não conhece, eu vou testar com o jogo do Street Fighter Alpha 2 com som de CD. E esse game aqui tem uma melhoria, que ele não tem a pausa antes da luta. Do meu ponto de vista, esse jogo aí ficou bem interessante, com o som do arcade na parte das músicas de fundo. E também ele tem uma grande vantagem aí que na parte das lutas, né? Ele não tem mais aquela pausa. Eu já fiz um vídeo aí há muito tempo atrás sobre esse jogo. E ele inicia aí de forma instantânea. Eu achei que ficou bem legal dessa forma esse game aí. Infelizmente ele só roda no SD to SNES.
Agora eu vou testar alguns jogos com chips especiais, começando com o game do Doom. E está aí o jogo iniciando perfeitamente. Vocês podem ver que o cartucho mesmo, depois de todo esse tempo de uso aí, ele está rodando tranquilamente os jogos. Eu não tenho muita prática com esse jogo aqui, mas é só para vocês terem uma noção aí de que realmente esse cartucho está durando bastante tempo. E essa versão aqui foi comprada diretamente da China através do site AliExpress. Agora eu vou conferir uma hack do primeiro Star Fox, chamada Exploration Showcase. Essa hack aparenta ser bem interessante. Essa hack faz uma espécie de atualização nesse jogo. Eu achei bem interessante, que dá até para mudar a câmera aí do jogo de várias formas diferentes. E os sprites também eles mudaram lá dos bonecos, ó. Aqui vocês podem mudar a câmera do jogo e a forma de jogar. Eu achei bem interessante, ó. Tem outros tipos de câmeras também. Vocês podem ver aí uma câmera bem diferente, ó. Vendo de longe. Bem interessante mesmo, achei. Tem essa outra aqui, mudando o lado da câmera. Essa daqui também. Fica a câmera como se estivesse girando. E aqui é a normal do jogo, né? Original. Parece que a barra de life também ficou maior. Agora eu vou testar o game do Top Gear 3000. Eu vou aproveitar e adicionar o password criado pelo Daniel Lopes, que deixa o carro alterado, parecendo um carro alienígena. E ele corre bastante. Eu já digitei o password e vou seguir aí em frente no jogo. E está aí o game iniciando com o carro alterado. Vocês podem ver que a paleta de cores do jogo fica bugada, né, do carro que a gente dirige. Fica bem alterada. E também o carro aí fica bem potente, né? Vai a toda velocidade. Eu já estou em primeiro, mal começou a corrida. A 500 km por hora quase. Já passei dos 500 km por hora.
Com o nitro eu já tô chegando a 600 km. Tem bastante tempo que eu fiz um vídeo aí sobre esse jogo aí e esse password, através da contribuição do Daniel Lopes, que foi quem criou esse password. Agora eu vou testar alguns jogos hacks, começando pelo Mega Man X3 Zero Project. Essa versão do Mega Man X3 aqui eu achei bem interessante e ela deixa a dificuldade do jogo mais balanceada. Como eu já zerei esse game, eu consigo iniciar aí já com o Mega Man e o Zero bem equipado, com várias armaduras diferentes. E vocês podem ver que eu estou com o Zero aí, ó, bem equipado. Vocês podem ver todos os jogos rodando tranquilamente aí no SD TwisNES. Mesmo sendo a versão China, eu não estou tendo nenhum tipo de problema. Agora eu vou testar o Mario Forever, que é uma versão hack aí do Super Mario World. Ele também tem a adição do chip SA1, que deixa o jogo bem mais rápido. Na verdade, esse jogo aí era um jogo que foi feito para o PC, e depois de vários anos conseguiram fazer um port aí diretamente para o Super Nintendo, através do game do Super Mario World. E para conseguir rodar da mesma forma que no PC, eles utilizaram o chip SA1, que deixa o Super Nintendo com uma capacidade de processamento bem maior. Eu pulei aqui a abertura para iniciar logo o jogo. E está aí esse jogo do Mario Forever rodando tranquilamente. Basicamente esse jogo aí só vai rodar através desse cartucho mesmo, SD TwisNES. Ou então, se a pessoa fizer um jogo repro, sacrificando uma placa de algum jogo original que tenha o chip SA1, mas eu não recomendo fazer isso. É melhor tentar jogar pelo próprio SD TwisNES mesmo. Vou testar também outro jogo do Super Mario World, hackeado, comemorando 30 anos de aniversário. Desse jogo aqui eu achei interessante, que eles adicionaram a mesma intro que tem no jogo do Game Boy Advance. Bem interessante mesmo. Talvez esse jogo também utilize aquele chip SA1. Basicamente, essa ROM aí do Super Mario World ficou mais completa ainda do que a versão original. O game ficou bem legal mesmo, com essa intro aí, no Super Nintendo, né? Achei bem interessante.
E aí vocês podem ver agora que nessa parte aí não muda quase nada. Aqui no mapa tem algumas diferenças bem sutis, como esse bichinho aí que adicionaram, voando, né? As mudanças não são tão grandes, né? Porque ele mantém a essência do jogo original. É só para deixar um pouco mais com a cara do Advance, principalmente na parte da apresentação. Mas de resto, aí, tirando alguns pequenos detalhes, o jogo continua a mesma coisa. Nessa parte do vídeo agora, eu vou passar algumas dicas e tutoriais para vocês. Primeiramente irei mostrar o menu aí desse cartucho. Lembrando que nessa parte aqui nós temos todas as pastas que a gente colocou no cartão de memória ou que já vem de fábrica, com as ROMs aí, ó. Para acessar é bem simples, é só ir passando aqui com o botão digital aí, o D-pad, e para acessar as pastas é só pressionar o botão A de confirmação, que a gente vai entrando aí nas pastas. Para abrir o jogo é só pressionar o botão A novamente, que ele já entra aí diretamente no jogo, ó. E caso vocês queiram voltar para a pasta principal é só pressionar o botão B. Para acessar o menu principal desse cartucho é só pressionar o botão X, que ele aparece aqui, o nome Recent Games, é onde ficam os games que a gente jogou recentemente. É só clicar aí e vocês podem abrir logo de cara aqui os jogos que vocês estão jogando aí com frequência. Nessa parte aqui do meio nós temos algumas informações do sistema, é só clicar aí que ele irá mostrar, e ele mostra aí a versão do firmware que está instalado no cartucho. Para voltar também é só pressionar o botão B, que ele já volta aqui para o menu principal, e aqui embaixo é onde a gente pode fazer as configurações nesse cartucho. É só clicar aí com o botão A e vocês podem ver que tem várias configurações diferentes. Essa primeira aqui é relacionada à data e hora. Infelizmente, como a bateria do meu cartucho descarregou, a data e a hora estão desregulados, mas caso vocês coloquem uma bateria nova e queiram consertar a hora, é só clicar no botão A, e aqui a gente pode fazer a alteração aí da data e da hora. Após alterar é só pressionar o botão B para voltar. Aqui na segunda opção das configurações, com o nome de BSX Settings, são na verdade algumas configurações do Satellaview, que foi lançado apenas no Japão, caso vocês queiram jogar algum jogo desse acessório diretamente pelo SD2SNES. E nessa parte aqui também vocês fazem configurações de data e hora relacionadas ao Satellaview. Logo embaixo temos mais algumas configurações com o nome de Browser Settings. Essa primeira opção aqui, Sort Directories, está como yes, creio que seja para organizar melhor as pastas e as ROMs que estão no cartão de memória. Logo abaixo, Hide File Extensions, está como não, mas se colocar como yes, ele irá mostrar a extensão de cada arquivo. Do jeito que está aqui, o arquivo só mostra apenas o nome do jogo e não a extensão. Aqui onde tem o nome Screensaver, é como se fosse uma espécie de proteção de tela, caso o console fique ligado sem ninguém mexer, e ele deixa a tela mais escura depois de alguns minutos. E logo embaixo aqui, onde tem o nome LED Brightness, está como 15, que é o máximo, e na verdade esse é o LED que fica dentro do cartucho, que fica piscando quando está fazendo algum tipo de leitura da ROM. Caso vocês não queiram ver as luzes do cartucho piscando, é só diminuir esse número aqui e colocar o menor possível até aparecer o nome Off, que é desligado. Dessa forma aqui, com o nome Off, os LEDs ficam desligados. Depois de configurar essa parte, é só pressionar o botão B para voltar. Aqui nessa opção, onde tem o nome Chip Options, vocês têm a possibilidade de alterar a velocidade de dois chips especiais, que é o CX4 do Mega Man X2 e X3. Para alterar é só clicar com o botão A, ele vai ficar vermelho. Se vocês colocarem para cima, ele vai aparecer o nome Fast e deixa o chip especial um pouco mais rápido, mas eu vou deixar normal mesmo. Também tem aqui o chip Super FX, que vocês podem deixar um pouco mais rápido. Aqui embaixo também MSU1 Volume Boost, vocês têm como aumentar ou diminuir o volume do chip MSU1, mas se vocês colocarem como ON, vocês vão alterando aí, colocando números maiores. Vocês podem ver aqui que eu coloquei um número bem alto, mas no meu caso eu prefiro deixar desligado, pois normalmente os jogos com som MSU1 já são bem altos. Para deixar desligado é só deixar na opção que estava como Off. Esse próximo menu, chamado In-Game Setting, é bem importante e nele tem várias configurações interessantes, incluindo algumas configurações que podem aparecer caso vocês façam alguma atualização de firmware, como por exemplo a atualização que adiciona o Save State. Para entrar no menu é só clicar com o botão A e vocês podem ver aí várias
várias opções. Essa primeira opção aqui, Start with Cheats Enable, está como No. Eu deixei desativado porque eu não utilizo essa função aqui diretamente pelo SD to SNES, que é a função que ativa as trapaças. Eu prefiro colocar os jogos já com cheats diretamente aqui no Everdrive. E no canal eu fiz um vídeo aí mostrando como vocês adicionam os cheats diretamente na ROM em qualquer Everdrive ou emulador. Essa opção aqui de baixo, Reset to Menu, ela está como On, ativada. É basicamente para quando a gente pressionar o botão de reset do console, ele voltar para o menu e não resetar dentro do jogo. Essa opção aqui também é bem importante, chamada In-Game Hook. Ela está aqui desativada como Off, mas caso vocês queiram ativar, é só clicar com o botão A, ele vai ficar vermelho e a gente mexe aqui no botão D-Pad para cima e ele fica como On. Depois é só clicar no botão A novamente, que ele já volta para cá e fica como On. Esses dois menus aqui de baixo são submenus desse que eu falei para vocês agora, In-Game Hook. E caso vocês queiram essas funções, é só deixar aqui os três ativados como On. E na verdade essa função aqui é basicamente para vocês conseguirem resetar o console diretamente pelo controle, sem precisar apertar o botão aqui de reset. E a outra função também é caso vocês queiram trocar de jogo, voltar diretamente para o menu, sem precisar ficar apertando aqui o botão de reset do console. Caso vocês queiram resetar, é só pressionar aqui a combinação de botões ao mesmo tempo, LR, Select mais Start, que o cartucho consegue resetar o jogo. Caso vocês estejam em algum jogo e queiram voltar para o menu principal, é só pressionar a combinação LR, Select e X, que ele volta para esse menu aqui principal, para vocês poderem escolher outro jogo. Uma observação importante é que essa função aqui em Game Hook, que a gente tem acesso aqui às combinações de botões para poder resetar ou voltar para o menu, essa função é incompatível com a função de Save State. Caso vocês queiram utilizar Save State, vocês vão ter que pegar essa opção aqui em Game Hook, se estiver como On, e tem que colocar como Off, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Colocando em Off, aí vocês conseguem utilizar a função de Save State, caso vocês estejam com firmware atualizado. Aqui embaixo também tem essa opção Auto Region Patch. Provavelmente isso tem a ver com o bloqueio de região e faz com que o cartucho rode qualquer console de qualquer região. Essa opção aqui, One Chip Transient Fixes, deve servir para corrigir alguns problemas ou alguns pequenos bugs que tem em alguns jogos na versão Baby do Super Nintendo ou na versão FAT, que tem aquele chip principal conhecido como One Chip. E vocês deixando aqui como On, vocês conseguem ativar essas correções aí nessas versões do Super Nintendo. Tem também essa opção aqui de baixo, Brightness Limit, que provavelmente deve ser para limitar o brilho da imagem do console. Ele está como Off, eu vou colocar como On só para testar. E vocês podem ver que vai diminuindo aí o brilho da tela, ó, pelo próprio cartucho. Eu vou deixar essa função desativada. Eu não sei qual é a função dessa última opção. Caso vocês queiram atualizar o firmware, é bem simples. Basta que vocês insiram o cartão SD ou micro SD no PC, utilizando algum leitor de cartão de memória que vocês tenham aí, ou no próprio PC, ou externo através da conexão USB, como é o caso desse que eu tenho aqui, que eu estou mostrando para vocês no vídeo, que é de muito boa qualidade, da marca Green. Antes de vocês realizarem qualquer atualização de firmware nesse cartucho, eu recomendo que vocês façam um backup pelo menos dessa pasta aqui chamada SD to SNES, e tendo o cartão de memória do cartucho de vocês, vocês copiam para qualquer pasta aí do Windows, que vocês lembrem futuramente, caso precisem. Após o backup, você já pode fazer a atualização de firmware tranquilamente. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho algumas que eu já baixei da internet. Essa daqui selecionada é a do Super Game Boy 2, e para instalar é bem simples, basta extrair os arquivos aqui no PC, colocar para extrair aí utilizando o programa que vocês utilizam. Quando vocês extraem o arquivo, aparece uma pasta igualzinha àquela que vocês fizeram o backup, com o nome de SD to SNES. Dessa forma vocês vão abrir essa pasta aqui que eu estou mostrando para vocês e pegar todos esses arquivos aqui, colocar para copiar, e depois vocês vão lá novamente no cartão microSD do cartucho de vocês. Vocês podem ver que praticamente aqui está igual àquela hora que eu mostrei para vocês onde eu fiz o backup dessa pasta. Vocês vão pegar essa pastazinha aqui agora que vocês fizeram o backup, vão dar 2 cliques e aqui onde vocês estão vendo todos esses arquivos, vocês vão colocar para colar. No caso, se aparecer essa mensagem aqui, substituir os arquivos no destino, vocês podem colocar que sim, clicar em cima, que ele vai fazer a atualização. Basicamente aí, é bem simples a atualização de firmware, é só copiar os arquivos, que eles já vão ficar aqui na pasta principal do SD to SNES, e o firmware já vai estar atualizado. Caso vocês queiram colocar outros tipos de firmware, vocês fazem o mesmo procedimento e colocam tudo aqui nessa pasta. Não se preocupe que dificilmente vocês terão problemas, e caso vocês tenham algum tipo de problema, vocês apagam essa pasta com o nome de SD to SNES e copiam de volta aquela pasta que vocês deixaram como backup. Caso vocês queiram também, vocês podem instalar uma atualização de firmware que faz com que o SD to SNES tenha a capacidade de utilizar
Save State, só que pelo menos no cartucho que eu tenho aqui, essa funcionalidade não ficou 100%, mas dá para usar. Depois eu vou mostrar nesse cartucho mais ou menos como é que utiliza essa função de Save State. Caso vocês queiram adicionar mais jogos nesse Everdrive, é bem simples, da mesma forma que vocês conectaram o cartão microSD para poder instalar a atualização de firmware, vocês também podem aproveitar que já estão conectados e tendo acesso aqui às pastas dos jogos, e vocês podem adicionar as ROMs nas pastas já existentes, como por exemplo essa daqui com o nome USA. Vocês podem ver que tem várias ROMs de Super Nintendo, e vocês podem adicionar ROMs no formato SFC, que é esse que está aqui, ou também no formato SMC. Nessa parte aqui vocês têm um exemplo aí de uma ROM no formato SMC, que também roda aí através do SD2NES. Caso vocês queiram também, vocês podem criar novas pastas e colocar as ROMs de acordo com o gosto de vocês nessa nova pasta que vocês criaram, e lá depois no cartucho ele irá conseguir ler normalmente tanto a pasta quanto os jogos. Caso vocês queiram alterar o tema de exibição do menu desse cartucho, é bem simples, basta vocês também irem naquela pasta com o nome SD2NES, onde vocês fizeram a atualização do firmware, por exemplo. Vocês vão clicar nela e entrar, e onde tem esses dois arquivos aqui selecionados com o nome M3NU e menu.bin, vocês podem fazer a alteração do tema substituindo esses dois arquivos, e eu vou mostrar o site onde vocês podem baixar esses arquivos de temas. Nesse site com o nome BMFs SD2NES Theme Repository, vocês conseguem baixar alguns temas para esse cartucho, e como vocês podem ver, tem alguns temas aqui interessantes, como o tema do Zelda. Temos esse tema diferente com o nome de Vaporwave. Aqui também temos o tema do Super Mario Bros 2, o tema do emulador ZSNES. Temos também o tema do SNES 9X, que é outro emulador do Super Nintendo aí bem conhecido. Temos aí também o tema do próprio Super Nintendo, o da versão japonesa também do Super Nintendo, que é o Super Famicom. E para finalizar, temos esse aqui com o nome de Quartet. Aqui no final tem mais dois temas, mas eu creio que não é possível baixar, pois no site não tem nenhum link aqui para download. Mas esses temas que eu mostrei para vocês aqui do lado, por exemplo, ó, vocês podem ver que tem aqui os arquivos para download, e vocês clicam aqui onde tem o nome Download Zip, que ele automaticamente baixa o tema. Depois que vocês baixarem o tema desejado, vocês vão clicar aqui no arquivo zip e colocar para extrair. Após extrair o arquivo zip, vocês vão ver que vai aparecer dois arquivos aqui com o nome de m3nu.bin e menu.bin. Para alterar o tema é simples, é só colocar para copiar esses dois arquivos selecionados. Depois vamos lá na pasta SD2NES, onde a gente fez a atualização de firmware, colocar em colar, colocar para substituir os dois arquivos no destino, e assim que ele terminar de copiar, ele já vai ter feito a substituição desses arquivos aqui que eu falei para vocês, e após isso o tema do cartucho já está alterado. Caso vocês queiram colocar outro tema, é só fazer o mesmo procedimento, e antes de fazer a alteração de tema, eu recomendo que vocês também façam um backup desse tema aqui, ou vocês aproveitam o próprio backup do firmware do SD2NES que vocês fizeram anteriormente, que vai ter os arquivos originais aqui do tema do cartucho. Uma observação importante é que se vocês trocarem o tema depois de instalar a atualização de firmware que permite ter save state, a troca desse tema faz com que o SD2NES perca a capacidade de save state, e vocês terão que instalar novamente a atualização de firmware que permite essa função. Depois que eu instalei a atualização de firmware, o cartucho automaticamente voltou para o tema original, e agora nessa terceira opção aqui com o nome Configuration, vocês vão clicar e vocês vão perceber que agora apareceram mais algumas configurações, como por exemplo essa daqui com o nome SGB Settings, que antes não aparecia e agora aparece depois da atualização de firmware. Essas novas opções aqui também tem a ver com Save State. Vocês podem ver que aparece aquele mesmo nome em Game Hooks. Recomendo que deixe como off. Onde tem o nome aqui Save State, ele mostra aqui a utilização do XR mais XL. Eu deixei também desativado como off, mas eu vou mostrar para vocês como utilizar o Save State aqui pegando as combinações de botões do controle. Esse Enhancements deve ser algumas melhorias no Save State, tá como aqui ativado. Basicamente essas opções que estão aqui nesse menu do SGB Settings, eu não recomendo que vocês mexam. O ideal é deixar da forma que está aqui mesmo, padrão. Eu recomendo que vocês só mexam se souberem no que estão mexendo e se for necessário. Mas a opção mais importante mesmo para quem quer usar Save State sem ter dor de cabeça é descendo aqui onde tem o nome Save State Settings. É só clicar com o botão de confirmação e ele aparece aqui. In Game Save State, ele está como off. Vocês clicam com o botão de confirmação A, ele vai ficar vermelho. Vocês colocam para cima no D-pad, ele fica como on. E vocês clicam com o botão A, que ele aí ativa
a função de Save State nesse cartucho. Após isso, vocês já podem voltar para o menu principal aqui e entrar em qualquer jogo que vocês conseguirão utilizar Save State. Lembrando que pode ser que, dependendo do cartucho de vocês aí, ou até mesmo do próprio firmware, essa função não fique 100%, mas dá para utilizar. Agora eu vou fazer um teste rapidamente mostrando para vocês como utilizar essa função do Save State. Eu vou testar com esse jogo aí do American Tail. Essa função aqui do Save State não está perfeita, porque aqui, por exemplo, caso vocês mudem de fase e carreguem o Save State de uma fase para outra, pode ser que dê erro. Mas nesse caso aqui, dentro da mesma fase, por exemplo, caso vocês queiram carregar o Save State, é só pressionar o botão Start mais R ao mesmo tempo. E vocês podem ver que ele carregou o Save State aí da forma que eu deixei. Agora eu vou salvar nesse ponto aqui. Para salvar, é só pressionar o botão Start mais L. Ele pisca a tela e salva. Agora eu vou descer aqui, por exemplo, ó, e vou colocar novamente para carregar o Save State, pressionando Start mais R. E vocês podem ver que voltou para a área que eu tinha colocado. Dessa forma assim, praticamente o Save State funciona perfeitamente. Mas se, por exemplo, a gente trocar de fase ou estiver em outra tela do jogo, pode ser que dê algum bug sonoro. Às vezes também pode dar bug de tela preta. Caso o personagem morra, eu vou morrer aqui só para ver se vai dar tela preta. Não deu. Mas pode ser que aconteça com vocês. E também nas versões mais recentes do SD2 NES, pode ser que esse firmware se comporte melhor. Lembrando que esse que eu estou aqui é uma versão um pouco mais antiga do SD2 NES da China. Atualmente eles já estão bem mais atualizados. Só para vocês terem uma noção, eu coloquei o jogo para carregar novamente aí, ó. E ele está iniciando com a música de título. E eu vou colocar para carregar o Save State aqui desse ponto. Vocês vão ver que vai diretamente para a fase. Mas ele fica com aquela música de fundo lá do início do jogo, ó. Aí é um tipo de bug que acontece. Mas eu creio que quando a pessoa morrer aqui na fase e iniciar a fase novamente, aí volta a música normal da fase. Vamos ver. Vou fazer aqui o teste para ver. Depois de morrer, ó, ele agora voltou para a música original da fase. Então, no meu ponto de vista, pelo menos aqui no meu SD2 NES, ele não está perfeito, o Save State, mas dá para utilizar. Eu consigo aí jogar vários jogos tranquilamente com essa função e pode me ajudar bastante. Lembrando que pode ter alguns jogos que não funcionem ou apresentem mais bugs, né, do que esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Para vocês terem uma noção melhor, eu vou testar também o firmware do Game Boy clássico, que é o Super Game Boy 2, que está aqui instalado nesse cartucho. Eu vou colocar o game do Super Mario Land 2. E vocês podem ver que todos os jogos do SD2 NES carregam de forma instantânea. E está aí, ó, o jogo do Mario Land 2, rodando tranquilamente, diretamente aí pelo SD2 NES, usando aquele firmware que eu instalei na parte do tutorial, né? Eu mostrei para vocês como instalar a atualização de firmware. E o firmware que eu coloquei naquela hora foi esse daqui do Super Game Boy 2. Ele roda perfeitamente como se fosse o próprio cartucho Super Game Boy 2 acoplado no Super Nintendo. As funções são idênticas. Dessa forma a pessoa ganha um Game Boy clássico e também um Everdrive automaticamente, porque vocês podem colocar qualquer ROM aí do Game Boy clássico que irá rodar tranquilamente aqui através do SD2 NES. Algumas ROMs do Game Boy Color também são retrocompatíveis com o Game Boy clássico, irão rodar, né, com as paletas de cores limitadas, como está aqui nesse jogo. E vocês podem ver que esse cartucho aí é bem poderoso mesmo, SD2 NES. Tem várias funções e com certeza no futuro a comunidade vai adicionar mais funções ainda nesse cartucho,
através de atualizações de firmware. Apesar de ser o mais caro flashcard do AliExpress, o SD2NES é o melhor e mais poderoso Everdrive do Super Nintendo que vocês irão encontrar direto da China. Lembrando que vocês comprando diretamente pelo site AliExpress, ele sai um pouco mais barato e com certeza irá valer muito a pena por rodar todos os jogos de chips especiais do Super Nintendo, que normalmente são mais caros. E se vocês comprassem, por exemplo, 4 cartuchos originais com chips especiais, com certeza os preços dessas fitas iriam ultrapassar facilmente o preço do SD2NES. Dessa forma, para quem gosta de jogar diretamente pelo Super Nintendo original ou até mesmo clones sem utilizar emuladores, o SD2NES acaba tendo um custo-benefício muito bom devido a todos os recursos que ele oferece. Caso vocês queiram comprar esse cartucho, eu irei deixar o link na descrição do vídeo, direto do AliExpress, onde eu comprei o meu. Lembrando que lá está sendo vendida uma versão mais atualizada e no final desse mês que eu estou lançando esse vídeo, esse cartucho vai ficar bem mais barato devido às promoções que vai ter no AliExpress de aniversário. Além disso também, o dólar está um pouco abaixo de R$5 e com certeza irá ajudar nos preços. Eu gostaria de saber se vocês acham que realmente esse cartucho vale a pena para quem gosta de jogar diretamente do Super Nintendo. E caso algum de vocês tenham esse cartucho, eu gostaria de saber a experiência que vocês tiveram. E é isso, o vídeo vai chegando até o fim. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu! Game in Tech, o canal apaixonado pelo mundo fascinante dos games e tecnologia.